Fala pessoal, e aí? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nascido na Bahia, podcast esse que a cada programa, cada semana, traz sempre uma pessoa ilustre, uma figura que está fazendo acontecer, seja na Bahia ou seja no mundo. E hoje, seguindo ainda uma temática, afinal de contas estamos vivendo momentos estranhos no nosso mundo. Afinal, ninguém imaginava que poderia existir uma guerra acontecendo ainda no mundo. Achávamos que estávamos totalmente civilizados ao ponto de não existir ou não chegar mais a esse ponto. E aí, segunda semana passada, que nós já abordamos esse tema, justamente com um fator histórico, um fator geopolítico, né, de explicação aqui. E aí ficou um intervalo e muita gente ficou perguntando da parte financeira. Mas e aí? A guerra ainda continua? A guerra ainda pode durar talvez até... Dizem que pode durar até o mês de junho, o mês de julho. E como é que ficaria isso para a nossa economia, para a economia do Brasil, para a economia do mundo? Como é que isso pode acontecer? Então, para falar sobre esse tema hoje, nós trouxemos três super feras aqui, né? Como sempre, falando de finanças, nós temos aqui o nosso Financial Advisor, Aron Brito, hoje, também nos acompanhando. Temos também aqui hoje o Matheus Favarato, é isso mesmo, Matheus? É isso. Sobrenome, que é agente também de investimentos. E o grande doutor Renato Amoedo, ele que é pesquisador, escritor e escreveu o livro Bitcoin Red Pill. Obrigado, Renato, por ter vindo aqui também, se disponibilizado para bater esse papo aqui hoje conosco. Minha honra. A honra é toda nossa. E aí, pessoal? Então vamos começar, né? Vamos começar essa bagaça aqui e ver onde é que a gente vai chegar. Espero que vocês consigam trazer uma luz aqui para quem tá com seus trocadinhos aí, querendo valorizar e chega de queda dos investimentos, né? Então, como o próprio tema se propõe hoje, quais caminhos nós podemos tomar em meio a essa guerra, baseado nas consequências da economia global e brasileira? Quem é que pode começar aí falando sobre isso? Olha, Buriti, a gente tem que ser cauteloso nesse momento, né? Com qualquer recomendação, né? Isso vai depender muito do perfil de cada investidor, obviamente, né? Aquele investidor mais agressivo, ele vai realmente optar por tentar aproveitar alguma coisa na baixa, alguma liquidação. Essas crises todas passam em determinado momento, né? A gente espera que assim seja. E o investidor, principalmente, ele tem que se preocupar agora com a inflação. As empresas têm que se preocupar com os hedges dos produtos que elas compram, né? Ou seja, assim, a segurança, né? Comprar de forma antecipada ou garantir preço de forma antecipada antes que tenha uma alta, né? Porque uma alta em tudo e um cenário de inflação, com certeza teremos, porque assim, o barril de petróleo do jeito que está estourando, do jeito que a gasolina tende a subir aqui no Brasil, vai impactar toda a cadeia produtiva, todos os alimentos, tudo. Então a gente vai ter mais inflação novamente. No momento que o Banco Central estava conseguindo conter essa inflação, aumentando os juros, e a inflação estava começando a dar sinais de ceder e começar a diminuir, agora a gente vem com esse novo problema, né? Então, assim, as pessoas têm que ficar muito atentas e agora é hora de cautela, né? Muita cautela. E, por outro lado, também você tem grandes oportunidades na renda fixa e oportunidades também em renda variável com as quedas das bolsas, né? Isso vai depender muito do perfil de cada investidor. E você, Matheus? O que é que você indicaria aí nesse momento? Em relação ao cenário econômico? Sim. Lá no escritório nós temos uma política de investimento, né, que é muito baseada sempre na questão da adequação do perfil de risco do cliente, independente de qual seja ele, mas sempre buscando diversificar o risco, né, e quantificar a exposição. Então, nesse momento, o risco no mercado estrangeiro está muito maior do que aqui dentro. Então, assim, os clientes que estão bem alocados em renda fixa, que estão com alguma exposição lá fora, eles estão tendo um balanceamento nesse momento. Lembrando que ano passado, um dos investimentos que mais fizeram os olhos dos nossos clientes brilhar, né, Aron? Foi justamente investimentos internacionais. Só que a gente não tem como prever sempre, né, o futuro. Então, esse ano é o que está geralmente puxando a carteira dos clientes para baixo. Então, assim, quando o trabalho é bem feito e essa alocação de risco ela é bem medida, o cliente fica meio que blindado. Óbvio que não 100%, né, porque ele está exposto a algum tipo de risco. Mas quando essa alocação é bem feita,
A gente sempre espera, né, a tempestade passar, mantendo os fundamentos de investimento e, obviamente, sempre estando perto, né, do cliente para fazer ele entender o que está acontecendo, entender que o mundo não acabou. O mundo não acabou com a pandemia. O mundo não vai acabar com essa invasão da guerra na Rússia. E o trabalho continua. Uma coisa que está indo bem nesse período é Bitcoin, né? E ouro. Ouro passou, né, ontem de 2 mil dólares a onça novamente, né? No livro é mencionado, o livro é de 2018, a primeira edição, a gente já mencionava Yuri Bezmenov e a maioria dos defectores, né? Dos experts russos de contra-inteligência, inclusive, que desde a década de 80 deixavam muito claro que o educacionismo, o gaysismo, todas essas tendências, ambientalismo, eram, de fato, patrocinadas pela Rússia para destruir o Ocidente. E nós estamos vendo agora que a Alemanha está tendo que pagar $1 bilhão por dia à Rússia de gás. E por que ela está tendo que pagar? Porque ela aceitou a mentira do ambientalismo, de que era possível um país na Europa, sem vento, sem luz, se viver de energia eólica e solar. Nós estamos vendo hoje exatamente o que o professor Olavo sempre previu, que existiriam 3 grandes grupos mundiais, que existiriam os globalistas, o Islã e o grupo russo-chinês, e que eles se degladiariam pelo poder mundial. Alguns momentos eles vão colaborar entre si e outros eles vão brigar entre si. É muito difícil a gente descobrir até que ponto esse conflito é combinado ou não. Nós sabemos que Putin é intimamente ligado ao Klaus Schwab, ele é da gangue, né? Nós sabemos que esse Zelensky é da gangue. Ele tem uma foto, ele pegando no pênis e o outro, como é o nome do Canadá, com a boca 2 centímetros do outro, ele dizendo que ele queria ser o outro, né? Que ele só entrou na política porque ele queria ser igual a Trudeau. Então eles são farinha do mesmo saco, né? Eles são farinha do mesmo saco. Eles são semelhantes entre si. É possível, inclusive, que essa guerra tenha sido uma fraude, um false flag, uma ação de inteligência para que os governos tivessem, inclusive, uma desculpa para medidas extraordinárias e para quando você fosse colocar sua gasolina e custasse R$15, não, a culpa não é minha, é a guerra. Nós tivemos que imprimir mais dinheiro, é a guerra. O seu passaporte sanitário, o seu passaporte vacinal é para sua própria segurança. A Câmara agora, a identidade única que, inclusive, o Bolsonaro está apoiando. As CBDCs que, anteontem, os Estados Unidos aprovou. O fim do dinheiro físico, a Europa já acabou com cédula de €500, já tem data para acabar com a de 200, com a de 100. Alguns países da Europa, se você for pego com 2 mil euros, 3 mil euros na mão, você vai preso. Ter dinheiro na mão vai ser crime, vai ser proibido. Você quer controle total, absoluto de todas as transações. E isso é justificado pela guerra. Algumas pessoas acreditam que a guerra é a nova variante, é a nova fraude que vai justificar mais inflação e mais medidas extraordinárias de retirada de liberdade, né? E como o mundo está tomando o ouro e está tomando o dólar da Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, o seu ouro, o seu dólar e o título de sua propriedade também fica claro que não valem nada. O seu imóvel, você não é proprietário pleno. A propriedade, pela definição de propriedade do próprio Código Civil e de todos os códigos que já foram feitos na lei natural, a propriedade é a expressão plena de todos os direitos sobre a coisa. Se você paga para continuar tendo aquela coisa, você paga IPTU, você paga ITR, então você não é proprietário pleno. Você tem que pagar um valor que não é determinado por você para você continuar usando o imóvel. Na verdade, o proprietário é o soberano, você é apenas um locatário. Então, fica isso muito claro. A Rússia, as contas bancárias da Rússia foi expropriada sem previsão legal, ele não violou nenhuma lei contratual. Inclusive, é importante que se diga que a lei entre os países, ela é a lei libertária, ela é contratual. Não existe nenhuma lei impositiva entre os países. A lei entre os países é lei contratual. E nesse caso, houve uma violação contratual dos países que violaram a Rússia. E se a Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, mesmo que só 6 mil sejam ativas, não tem nenhuma garantia de que o depósito dela no banco continua valendo amanhã. Que tipo de garantia você vai ter? Você tem quantas bombas atômicas? A única propriedade absoluta no mundo atual é o Bitcoin. Se você tiver a senha dentro de sua cabeça, que não está em lugar nenhum, e você for boca dura mesmo, se aguentar a furadeira no joelho, ser torturado, porrada, você pode. É a única propriedade que você pode levar para você pro caixão, se você quiser. Inclusive. Ela é tão sua que é a única propriedade que nem te matando não é possível te roubar. E você pode dar a quem você quiser, você pode ficar preso 10 anos, você memorizando a senha, você sai de lá, em qualquer caixa eletrônica ou qualquer computador que você acesse, você consegue acessar a sua riqueza plenamente. Ô Renato, você me permite? Só fazer uma citação, Buriti. Renato comentou sobre a questão dos 3 blocos de poder. Eu queria aproveitar e fazer uma citação. Morreu recentemente o professor Olavo de Carvalho, e provavelmente a maior obra dele chama-se O Jardim das Aflições. Um livro fantástico, eu indico a todos nós que estão aqui assistindo. E nesse livro, o professor fez toda uma escala
desde partindo de Epícoro, chegando até os dias de hoje, e nessa trajetória intelectual, onde ele foi interpretando grandes gênios da humanidade, de ciência política, filosofia, literatura, psicologia, ele chegou, né, a reforçar, inclusive, um pensador mais recente, que é o Bertrand de Jouvenel, aquele clássico, né, O Poder, onde ele mostra que, atualmente, existem, de fato, 3 grandes blocos de poder no mundo, né, 3 grandes projetos, e esses 3 blocos seriam o bloco ocidental, o bloco russo-chinês, que tem uma derivação do totalitarismo comunista. E o terceiro bloco é o bloco islâmico, né? E algo muito relevante que o professor Olavo colocou, que dentro desses 3 grandes blocos de poder, tem uma característica em comum que o Bertrand de Jouvenel descreve, né? Que sempre o poder coercitivo estatal tende a crescer, tende a se acumular, né? O professor Olavo fala sempre, né, que nunca um rei da Idade Média, por exemplo, Aron, teria o poder que um Stalin chegou a ter. A Semineto. A Semineto impede você de entrar, e a Semineto impede você de entrar no elevador do seu prédio sem máscara. A Semineto tem mais poder sobre a sua vida do que um rei medieval. A Semineto não, agora é Bruno, né? Bruno, né? É o espantalho qualquer que botou lá, né? Sim. Que nem a mulher do cara não obedece o cara no negócio de vacinação, não vacinou nem as filhas, né? Sim. Sim. Continuando aqui. Só para fechar essa citação. Então é um livro que já nasceu clássico, é um livro muito profundo. A lista bibliográfica, né? Os livros que o professor cita, os autores, só pela lista bibliográfica já vale a leitura, é um livro fantástico. Então, assim, pra gente entender o momento que o mundo tá vivendo hoje. Com certeza. Essa leitura também. Tem a trilogia do Olavo. Essa afirmação de que esse é o livro mais importante é meio controversa, mas eu tô com ele. Inclusive, palavras do próprio Olavo. Pronto. Não, mas tem alunos que dizem que não é, são outros da trilogia. Eu concordo. E, inclusive, na economia, existe uma confirmação com dados na econometria, que chama Lei de Wagner. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que na economia, tudo que o professor Olavo previu, ela é comprovada com dados também, embora ele não utilize lá, ele utiliza a sua argumentação. Hoje aconteceu uma coisa interessante em relação ao Bitcoin, que o primeiro presidente de país foi eleito através e devido ao Bitcoin na Coreia do Sul. A última eleição na Coreia do Sul teve fraudes eleitorais em urna eletrônica pior do que aqui. Inclusive com intervenção de China, quem denunciava morria, era preso. Um negócio 3 vezes pior do que o STF aqui. E começou a ter uma competição, porque a penetração do Bitcoin na Coreia do Sul é gigantesca. É uma sociedade que não existe cartão de crédito. Você não consegue usar cartão de crédito lá. Essa nova geração nunca teve cartão de crédito. Eles têm tudo no aplicativo do celular. Eles são uma outra geração de penetração tecnológica. E os candidatos começaram a competir de quem prometia uma maior isenção. O cara que ganhou agora prometeu aumentar em 22 vezes a isenção para 40 e tantos mil dólares. Pra você poder realizar sem pagar nenhum imposto. Liberar geral ICO e tal. E esse foi do partido de direita, que foi roubado da outra vez. O cara ganhou agora com a diferença, como é que o americano chama? Over a cunt hair, não é isso? O cara, um triz, não é isso? Por apenas um fio de cabelo. Um fio de cabelo, não é isso? Sim. O cara ganhou a eleição por um fio de cabelo, porque ele se submeteu, se abaixando mais baixo aos bitcoiners do que o outro que tinha prometido só 10 vezes aumento de isenção. E tem uma outra notícia relevante em relação a produto de investimento, que está para sair agora um título soberano do governo de El Salvador. O governo de El Salvador vai lançar agora, eles prometem entre dia 15 e 20 sair a oferta pública, um título de governo que você não precisa se preocupar com a questão técnica, com a custódia do Bitcoin, e que você não tem downside. Se o Bitcoin cair, ele te paga por ano 6,5% ao ano em dólar líquido, limpo. Inclusive, se você quiser desassociar com o seu nome, você bota uma walletzinha da Liquid e vai cair em stable dólar no seu celular, não passa nem banco. E se o Bitcoin subir, ele lhe garante metade da valorização do Bitcoin. Se o Bitcoin triplicar, você dobra o dinheiro em dólar. Se o Bitcoin cair, você recebe 6,5 em dólar durante 10 anos. Inclusive, esse título, se você comprar mais de 100 mil dólares, você recebe automaticamente a visto de residência no país. Então, se der um colapso societal aqui, você já tem um plano B. Tem muita gente, inclusive, vai adquirir esse título para onde fugir. Hoje em dia, muitos bitcoiners estão indo para Portugal, tem vários países que estão abrindo as pernas, né? Agora, tipo assim, esse aí chegou a um ponto de botar o Bitcoin como moeda oficial do país. Hoje, Bitcoin é moeda de oficial de país do El Salvador. E a expectativa da comunidade é que quando sair esse título, muitos outros países sigam esse caminho e chegam para a FMI, cheguem para o SWIFT, cheguem para o sistema monetário, bancário internacional e dê o fuck off. E diga, eu não preciso mais de você, eu consigo dinheiro muito mais barato apenas renunciando a parte de meu poder. Eu vou dar cidadania, eu vou dar isenções fiscais, só que aí que tá. Você, eu não sei se essa expressão é grosseira para dizer aqui, né? Depois da cabecinha não tem mais jeito. A cobra não tem ombro, não é isso?
Cobra não tem ombro, entrou a cabecinha, já foi, meu irmão. O cara começar a ceder poder por dinheiro, a gente vai querer títulos nobiliárquicos, imunidade criminal, e vai ter uma hora que o cara vai ter que vender terra soberana, e na hora que você for o rei da sua casa, você vai ter que ser tratado como Estado, porque você é um ente soberano, e aí o libertarianismo acontece. Aí o mundo vai viver através de leis privadas. Eu acredito que quem tiver bitcoins inteiros dentro de 5, 10 anos vai ter coleção de passaporte, e dentro de 20, 30 anos vai ser soberano. E quem não tiver nesse movimento, quem ignorar o Bitcoin nos próximos anos, vai acontecer o que o Isaac Asimov previa no Digital Divide. O Isaac Asimov é um gênio, né? O cara que inclusive concebeu várias coisas que existe hoje. Ele concluía, ele não sabia qual era a tecnologia, mas que havia uma tecnologia que quem não adotasse imediatamente na geração seguinte ia ser miserável indefinidamente. Eu acredito que o Bitcoin é isso. Que as pessoas que adotarem nessa geração, os filhos e netos delas vão ser a alta nobreza do mundo. E não é uma oportunidade de uma geração, é a oportunidade da história da humanidade. A questão é que o cara tem que estudar isso. Tem que estudar. Você não tem como entrar em ser early adopter de mercado nenhum sem entender do que isso está se tratando, né?